Pessoal, então iniciando aqui do básico, né? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de eletricidade é o que é cada uma das grandezas, né? No caso, vamos iniciar aqui pela lei de Ohm. Certo? O que a lei de Ohm diz? A lei de Ohm diz que a tensão ela vai ser igual à resistência vezes a corrente. Certo? Isso daqui vocês têm que decorar. Se vocês decorarem isso daqui, vai facilitar muito ao decorrer das atividades. Essa fórmula a gente consegue reescrever ela de outras formas. Dependendo da situação que a gente quer aplicar, a gente pode usar outras formas dessa mesma fórmula, certo? Por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar, a gente não tem a corrente, mas tem a resistência e a tensão. Então a gente pode isolar ela e, consequentemente, achar o valor dela. Eu vou reescrever aqui como que ficaria essa fórmula reescrita. Olha só, a corrente, eu quero achar a corrente, então ela vai ser igual. A resistência está multiplicando aqui a corrente desse lado da equação, desse lado do igual, né? Então eu posso passar ela para lá, invertendo o sinal. Se ela está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então a corrente vai continuar aqui, vai ser igual a tensão dividido por esse R aqui. Por essa resistência, no caso, né? Então, corrente igual a tensão sobre resistência. Tá aí, uma outra forma de escrever essa mesma equação, certo? Posso fazer a mesma coisa se eu quiser achar a resistência. Eu vou reescrever essa equação e vou isolar o R. Olha só, o R de resistência vai ser igual ao quê? A mesma coisa. O I, a corrente, está multiplicando o R. Então eu vou passar ela para o outro lado dividindo. Então a resistência vai ser igual a tensão sobre a corrente. Então vocês podem ver, aqui a gente tem 3 formas de escrever a mesma fórmula. O que pode confundir muita gente é a quantidade de fórmulas, por exemplo. Ah, tem essas 3 aqui. Não, mas na realidade elas são apenas uma fórmula. Então, se você decorar qualquer uma delas, eu geralmente gosto de decorar essa daqui. Tensão igual a resistência vezes a corrente, que é mais fácil, mais prático. Você consegue aplicar elas de outras formas, reescrevê-las de outras formas, certo? Isso aqui vai ajudar bastante a gente. Por exemplo, quando a gente tem a resistência e a corrente, e eu quero achar a tensão, eu uso a primeira. Se eu tenho a tensão e a resistência, e eu quero achar a corrente, então eu uso a segunda. E se eu quero achar a resistência tendo a tensão e a corrente, eu uso a terceira. Então, acaba facilitando a gente pensar desse jeito, que essas 3 são, na verdade, a mesma fórmula, certo? Joia. Com isso em mente, eu vou colocar aqui do lado as unidades de medida delas, né? No caso, caiu minha luz aqui. Beleza, no caso aqui do lado eu vou deixar qual a unidade de medida de cada grandeza dessa daqui, para facilitar a gente. No caso, vou deixar aqui em azul, a tensão vai ser, vou colocar entre parênteses, em volt. Tensão. A corrente e vai ser em a unidade de medida ampere. E a resistência R, representada pela letra R, ela tem a unidade de ohms. Esse símbolo aqui é o símbolo da letra grega ômega. Foi adotada para representar a unidade de medida de resistência. Então, essa daqui
a letra ômega, mas o nome da unidade de medida a gente entende como ohm, que é o nome do cientista que acabou levando o nome da unidade, como uma homenagem do sistema internacional. Beleza. Com isso em mente, a gente pode propor aqui um exercício para a gente ver isso aqui em prática, como que funciona. A lei de Ohm em ação. Vou desenhar aqui um circuito, certo? Vou acelerar um pouco o vídeo para vocês entenderem. Um circuito bem simples. Beleza, pessoal, aqui a gente tem um circuito bem simples. Para quem não conhece ainda a simbologia, esse símbolo aqui, risquinho maior, risquinho menor, risquinho maior, risquinho menor, dependendo do circuito, pode ter que tenham mais risquinhos, menos risquinhos. Porém, esse símbolo representa uma fonte de alimentação. A gente tem esse circuito em que uma fonte de alimentação de 24 volts está ligada a uma carga. Isso daqui, essa simbologia desse quadradinho, desse retângulo no caso, ela é a simbologia de um resistor, certo? Um resistor. Ele pode estar nessa simbologia aqui, ó. É comum a gente ver essa simbologia também para identificar resistor. Mas beleza. Esse resistor, ele tem uma resistência, que é de 100 ohms, certo? Aqui, para aplicar a lei de Ohm, a gente vai encontrar o quê? A corrente. A gente tem a tensão e tem a resistência, então a gente vai achar a corrente, que vai percorrer por esse circuito aqui. Vou colocar aqui a corrente. A corrente, ela sai daqui da fonte de alimentação, certo? Ela percorre aqui esse circuito, esse condutor, entra aqui no nosso resistor e continua percorrendo o caminho até voltar aqui para nossa fonte de alimentação, certo? Perfeito. Então, nosso papel aqui vai ser achar essa corrente. Tá, mas como que a gente vai achar essa corrente? A gente vai aplicar a lei de Ohm. A gente tem, eu gosto sempre de analisar o quê? Quais as informações que a gente tem e o que a gente está querendo calcular. Então, eu estou querendo calcular a corrente, que seria o I, que eu não tenho, não foi dada. Mas eu tenho a tensão aqui da fonte de alimentação e tenho a resistência do nosso resistor. Perfeito? Então, com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo aplicar em uma dessas fórmulas. Eu poderia aplicar na primeira, poderia aplicar na segunda, poderia aplicar na terceira, que ia dar o mesmo resultado. Porque são a mesma fórmula, certo? Para facilitar o nosso trabalho, eu já reorganizei ela aqui, certo? Então, se eu quero a corrente, eu olho nessa fórmula do meio. Se eu quero achar alguma outra coisa, a resistência, eu olho nessa fórmula. Se eu quero achar a tensão, eu olho nessa outra fórmula, certo? Maravilha. Então, aqui eu vou jogar a fórmula. E vai ser igual a V sobre R. O V, o que é o V? O V é a tensão. Então, nesse caso, vai ser 24 volts. 24 dividido pela resistência. A resistência, nesse caso, é 100 ohms. 100 ohms, certo? Então, resolvendo essa conta, não preciso nem colocar na calculadora, 2 zeros aqui, eu corro 2 zeros, duas casas com vírgula aqui. Então, eu vou ter 1, 2, vou ter I é igual a 0,24. 24 o quê? Qual que é a unidade de corrente? Ampere. Então aqui a gente achou a nossa unidade de corrente, certo? Perfeito. Então aqui eu já vou colocar igual a 0,24 ampere. Perfeito. Aqui, aplicação básica da lei de Ohm, a gente já conseguiu delimitar a nossa corrente no circuito, certo?